Olá, bom dia, boa quarta-feira. A gente dá início agora à transmissão da sessão ordinária desta quarta. A pauta de hoje tem 3 projetos que tramitam em urgência. O primeiro deles garante o benefício à meia entrada aos professores das redes públicas e privadas aqui no estado. Essa matéria vai ser analisada pelas comissões de Justiça, Cultura, Educação e Finanças antes de ser votada pelo plenário. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e peço ao deputado Danilo Baense que proceda à leitura em versículo da Bíblia e peço a todos que fiquem em posição de respeito. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu quero aproveitar, deputado presidente Marcelo, vamos combinar realmente, se tiver algum deputado aqui presente no plenário, que ele pudesse fazer a abertura da sessão. Se não tiver nenhum, aí não tem jeito, poderia fazer a abertura virtual. Se for demais o que eu estou solicitando, que realmente que todos depois se pronunciem. Primeira fase do expediente para simples... Primeira parte do expediente para simples despacho. Ofício 176/2022 e 157/2022 do deputado Pastor Mansur, justificando a ausência da sessão ordinária do dia 1º de novembro, justificada a Secretaria. Número 2, ofícios 177 e 040/2022, deputado Marco Garcia, justificando as ausências na sessão ordinária realizada no dia 8 de novembro, justificada a ausência à Secretaria. 3, projeto de lei 480/22, deputada Raquel Lessa, que acrescenta o item ao anexo de lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública todas as unidades do Lions Club e Rotary Club do Espírito Santo, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 4, projeto de lei 481/2022, da deputada Janete de Sá, que acrescenta o item anexo da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual de Combate ao Preconceito contra a Pessoa com Nanismo, a ser celebrado anualmente no dia 25 de outubro, incluindo-se no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 5, projeto de lei 482/2022, do deputado Hudson Leal, que acrescenta o item ao anexo da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o dia de conscientização sobre a praxia de fala na infância, AF, a ser celebrado anualmente no dia 14 do mês de maio, incluindo-o no calendário oficial do Estado do Espírito Santo. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item meia dúzia, projeto de decreto legislativo 55/2022, do deputado Luciano Machado, que acrescenta o item ao anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título cidadão espírito-santense ao senhor Marcelo Ribeiro de Castro, à Comissão de Justiça e Cidadania, conforme o artigo 276 do Regimento Interno. Item número 7, requerimento de informação 1461/2022, de autoria do deputado Bruno Lamas, ao secretário estadual da Fazenda, solicitando informações acerca de qual a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício 2023, 2024 e 2025
do projeto de lei 46/2022, em anexo, de autoria do deputado Bruno Lamas, que introduz alterações na lei 6.999, de 27 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, consolidando e atualizando as normas do tributo nos termos do artigo 16 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, e quais seriam as medidas de compensação cabível para igualar a renúncia de receita prevista no PL 205/2028. Oficie-se. Vamos passar a segunda parte do expediente sujeito à deliberação. Tem quantos deputados presentes? 18 virtuais e 6 presidente, por gentileza. 18 deputados virtuais e meia dúzia presentes. Presente, deputada Janete, deputado Majewski, deputado Capitão Assunção, deputado Torino Marques, deputado Raquel Lessa. São os presentes no plenário. Alguém solicitou pela ordem, por gentileza? Presidente, deputado Quintino, recomposição de quórum, por favor, que eu gostaria de ver. É regimental, infelizmente, a recomposição de quórum. Nós estamos com 6 minutos, somente 6 minutos de sessão. O senhor faz a chamada nominal. Nós temos vários projetos para ser discutido na pauta, que é casa de falar, parlamento é isso. E a gente fica muito triste realmente se a sessão cair. Eu faço apelo a todos que possam fazer, a marcar a sua presença. Recomposição de quórum, eu vou fazer a chamada. Nominal, tá? Eu já fiz marquei minha presença, até agora capitão Assunção e deputado Sérgio Majewski. Deputado Ferraz está presente. É só marcar a presença, está marcado? Deputado Danilo Bahia está presente. Eu vou fazer a chamada nominal, por gentileza. Adilson Espíndola. Adilson Espíndola. Ausente. Alexandre Chambinho. Presente. Presente. Bruno Lamas. Bruno Lamas. Vou chamar todos 2 vezes. Ausente. Capitão Assunção. Presente aqui no plenário. Carlos Von. Carlos Von. Presente, senhor presidente. Carlos Von, presente? Presente. Coronel Alexandre Quintino tem que confirmar porque foi quem solicitou a recomposição de quórum. Isso, presente. Presente. Deputado Dari Pagung. Dari Pagung. Ausente. Deputado delegado Danilo Baense. Presente, presidente. Presente. Deputado Hércules, presente. Deputado doutor Emílio Mameri. Deputado doutor Emílio Mameri, ausente. Deputado doutor Rafael Favato. Doutor Rafael Favato, ausente. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Presente. Presente. Deputado Eric Musso. Deputado Eric Musso, ausente.
Deputado Freitas. Deputado Freitas, ausente. Deputado Gandini. Presente, senhor presidente. Presente. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal, ausente. Deputada Irine Lopes. Presente. Presente. Deputada Janete de Sá, presente. Aqui no plenário, inclusive. Deputado Luciano Machado. Luciano Machado, ausente. Estou presente. Estou presente, doutor Hércules. Tá, desculpa. Deputado Luciano Machado, presente. Deputado Luiz Durão. Está licenciado. Doutor Hércules. Eu acredito que o deputado Luiz Durão esteja licenciado. Doutor Hércules. Pois não. Estou aqui, estou presente perto do... Está marcado, está confirmado sua presença aqui, deputado. Está confirmado sua presença. Deputado Luiz Durão, vou interrogar aqui, porque eu não tenho certeza se ele está licenciado. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos, ausente. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Garcia, ausente. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira, ausente. Deputado Pastor Marco Mansur. Pastor Marco Mansur, ausente. Deputada Raquel Lessa está presente aqui no plenário. Deputado Renzo Vasconcelos. Tem que fazer a chamada toda. Ausente, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeste, presente aqui no plenário, foi o segundo que chegou. Deputado Teodorico Ferraço. Meu querido vovô doutor Hércules Ferraço está presente. Deputado Teodorico Ferraço, presente. Deputado Torino Marques, presente aqui no plenário. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, ausente. São 15 presentes e 14 ausentes. A recomposição de quórum, o resultado é o seguinte: 15 deputados presentes, a quórum, portanto, e 14 ausentes. Então, a quórum para a manutenção da sessão não tem quórum para a decisão, para a votação. Na verdade, retificando, são 15 ausentes. 15 presentes. Muito bem. Aí o senhor informa que lá na segunda parte do expediente, em diante, vai ficar tudo adiado por falta de quórum. Deixa eu pegar aqui. Segunda parte do expediente sujeito à liberação, como não existe quórum para deliberar, é toda a matéria, do item 8 até o item 94, todos adiados por falta de quórum. Com 13 minutos de sessão, não tem quórum para deliberar. O povo está vendo. Vamos passar a ordem do dia. Ordem do dia. Item número 1, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 188/2020 do deputado pastor Marco Mansur, que institui direito à meia-entrada para professores da rede privada e pública, publicado no Alice Digital no dia 3 de 5 de 2022, em anexo por tratar de matéria correlata, projeto de lei 315/2022 do deputado Vandinho Leite, que assegura a meia-entrada para professores da rede pública estadual em eventos de cultura e shows, cinemas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Gandini,
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a presente matéria na 103ª sessão ordinária até o dia 31/10, prazo até dia 8. O prazo foi vencido ontem. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer. Deputado presidente Gandini. Senhor presidente, só tendo em vista que não há quórum para a votação, queria sugerir a Vossa Excelência que a gente pudesse deliberar isso, o plenário concordar e o presidente, que a gente possa fazer na próxima sessão, até para que possibilite a discussão do projeto com os deputados em plenário, se for possível. Ok, defiro. O item número 2, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 631/2021 do deputado Gandini, que obriga o Poder Executivo, no prazo de 60 dias, a regulamentar a utilização da circulação de ciclos elétricos com motor de propulsão elétrica, publicada na área digital do dia 21/10/2021, nas comissões conjuntas Justiça, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e Finanças. O relator, deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 104ª sessão ordinária, dia 1º de novembro, naturalmente desse mês, e o prazo até dia 9 desse mês, portanto. O deputado Marcelo, estando ausente, continua ainda no prazo. O item 3, da mesma forma, o deputado Freitas está com prazo, está ausente, ele pode continuar com prazo. O item 3, da mesma forma, é o deputado Freitas que está com a matéria para relatar. Na condição de ausente, também fica o prazo para a próxima sessão. Item 4. O item 4 agora, discussão nos termos do artigo 8.1, parágrafo 3º do regimento interno e proposta de emenda constitucional 04/2021 do deputado Sérgio Majeski e outros, que acrescenta aos parágrafos 7º e 8º do artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, dispondo sobre a recomposição dos valores que deixaram de ser aplicados nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino MDE. Publicado na área digital de 14/7/2021, parecer da Comissão Oral da Comissão de Justiça, portanto, pela constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 8.1, parágrafo 3º do regimento interno e 707/2022 da Comissão de Educação, pela aprovação. Convoco a Comissão de Finanças. Aí o senhor faz uma convocação. Se ninguém responder, o senhor convoca aqui, ó, esses membros aqui, ó, tanto os titulares como os suplentes. Comissão de Finanças. Aqui, ó. Se ninguém responder, aí vai ficar... Deputado Freitas. Deputado Marcelo Santos. Ausente. Deputado Marcelo Santos. Ausente. Deputado Marco Madureira. Ausente. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado engenheiro José Esmeraldo está presente? Ausente. Deputado doutor Emílio Mameri. Ausente. Deputado Dari Pagundi. Ausente. Deputado Adilson Espíndola. Ausente. Deputado doutor Rafael Favato. Ausente. Deputado Alexandre Chambim, também. Está ausente, deputado? Agora vamos chamar os suplentes. Deputado Bruno Lama. Ausente. Deputado Luciano Machado. Presente. Está presente. Deputado Janete de Sá. Está presente. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Presente. Dá conta? Presente, excelência. Ok, está marcada a presença. Tem mais?
Ó, 3. Tá. Se o senhor quiser fechar o microfone, para 3 deputados. Deputado, quero informar que para abrir a comissão, tudo bem, já tem, só não tem quórum para votação. Isso aí. Então fica adiada para a próxima sessão a votação por falta de quórum. Comunicação. Agora faz as comunicações. Nesse momento, vamos passar à fase das comunicações. Hoje, é um sistema de alternância aprovado pelo plenário. As falas começam pela ordem alfabética. Deputado Adilson Espíndola. Vou declinar, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola, declinou. Deputado Alexandre Chambinho. Vou declinar, senhor presidente. Declinou. Deputado Bruno Lamas. Ausente. Deputado Capitão Assunção. Não dá bom dia para ele. Assim, passei 4 anos aqui na Assembleia Legislativa, nessa 19ª legislatura, falando sobre o descaso com a segurança pública. Nunca teve planejamento na segurança pública. Tanto que o governador mantém até hoje no comando da Polícia Militar do Espírito Santo um espancador de mulher. Como pode isso? O governador que diz que protege as mulheres, no estado que o feminicídio é crescente a todo mês, o governador protege o comandante-geral da Polícia Militar que espanca a sua esposa, e tem um áudio do filho dele dizendo: pelo amor de Deus, salvem a minha mãe. E o governador mantém, não sei por que cargas d'água, mantém um espancador de mulher comandando a nossa honrosa Sesc Centenária Polícia Militar do Espírito Santo. Passar um vídeo para vocês aqui, para mostrar o descaso com a segurança pública, com o povo capixaba. Eu queria mostrar o vídeo aqui, antes a turma está esperando aí. Esse fato aconteceu na noite de segunda-feira, dia 8, e foi noticiado por um jornal de pouca circulação, porque ele não recebe o cascalho do governador Casagrande. Então não interessa aos grandes jornais mostrar a situação de penúria pela qual passam os capixabas. Mas teve esse jornal que noticiou, o Serra Noticiário. A notícia é a seguinte: na noite da última segunda-feira, a reportagem recebeu de diversos leitores vídeo onde 2 meninas são espancadas por bandidos de Jardim Carapina, na Serra. Nestas filmagens, os agressores acusam que as meninas teriam caguetado, está entre aspas aqui, entregado para a polícia, supostamente, os bandidos presenciaram 2 meninas conversando com uma guarnição da Polícia Militar do 6º Batalhão, e aí elas foram ser julgadas pelo crime e debaixo da anuência do senhor Casagrande. Vou narrar aqui porque depois vocês vão assistir ao vídeo. As 2 meninas são cercadas em um beco estreito e começam a receber golpes de madeira e até uma voadora, uma delas caindo no riacho abaixo. E esses traficantes, eles estão ali à disposição de todo mundo. Aparece a cara desse amaldiçoado. Se fosse esse mesmo bandido que estivesse espancando o filho do governador, o Vitor,
nesse momento, toda a tropa honrosa que está sendo comandada por um espancador de mulheres já estaria colocado a mão nesse bandido. Mas são duas meninas que não têm o privilégio de ter nascido filho de um governador. Então, vai mostrar a cara desse bandido, mas a polícia militar, que é honrosa, que tem credibilidade, que defende a sociedade capixaba, mas infelizmente está nas mãos de um espancador de mulher, esse bandido vai continuar solto. Por favor, as imagens. Os agressores usam pedaços de madeira para agredir as meninas. Elas pedem desculpas, supostamente por ter conversado com a PM, com a guarnição de PM. Quem ia sentar pra polícia aí? Quem ia sentar pra polícia aí? Olha só que absurdo. Quem é Janaína? Aí, ó. Elas recebem inúmeras pauladas nas costas e são empurradas até o córrego. Já sentar pra polícia? É você que tá caguetando nós então pros polícia então, né? Tá conversando com o polícia. Tá no meio de nós, graça? Desculpa, né? Vai, Tom, mete o pé do beco, vai, mete o pé do beco. Vai. Onde está a outra? Não quer saber onde tá a outra, filho. Agora começa o show de covardia, senhor Casagrande. Aparece ali o rosto do bandido. Aí, Casagrande, você imagina que seja o seu filho e a sua filha ali, de joelhos? Eu quero ver se você não colocaria da tropa para prender esse bandido. Mostre lá a cena, por favor. Mostre a cena. Aparece a cara do bandido aí, que continua solto. O crime que essas duas aí praticaram, conversar com uma guarnição da polícia militar. Então, senhor Casagrande, para finalizar, nosso tempo já terminou e eu vou votar com isso semana que vem. Nós terminamos, tragicamente, 4 anos de governo, sob a égide de um governo socialista que não deu respostas ao povo capixaba, e sim à bandidagem. Tanto é que nós encerramos o ano, a polícia militar, que tanto nos orgulha, sendo comandado por um espancador de mulheres. Obrigado, presidente. Vou passar ao próximo orador, deputado Carlos Von. Vou declinar, senhor presidente. Carlos Von declinou. Próximo orador, deputado Coronel Alexandre Quintino. Ausente. Deputado Dari Pagung. Ausente. Deputado delegado Danilo Baense. Bom dia, presidente, doutor Herto. Bom dia, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, hoje nós vamos realizar a reunião da Comissão de Proteção à Criança para debater o uso das drogas lícitas e ilícitas pelas crianças e adolescentes do nosso estado. Nós temos um cenário de bastante vulnerabilidade. Recentemente, o capitão PM Leandro Stein compartilhou conosco o resultado do seu trabalho. O trabalho dele consiste no consumo de drogas por jovens escolares de ensino médio no município de Vitória e a percepção desse público sobre o PROERD. A pesquisa foi feita com 401 jovens estudantes em Vitória, em 2021. O levantamento apontou que 92%, ou seja, 377, responderam o seguinte: eles tinham feito uso de drogas lícitas ou ilícitas, e 85%, que são 341 respostas deles, já tinham consumido álcool. A Organização Mundial da Saúde define como dose padrão 10 gramas de etanol puro e recomenda que homens e mulheres não excedam 2 doses por dia e fiquem sem beber pelo menos 2 dias por semana. O principal motivo na pesquisa que os nossos jovens em 2021 disseram que fizeram uso de drogas foi pela diversão ou por prazer. Essa foi a indicação deles. O segundo motivo foi um alívio psicológico. O terceiro motivo, porque os amigos usam.
O quarto motivo foi curiosidade. O acesso às drogas lícitas também é facilitado. A pesquisa do capitão da PM diz que o primeiro contato com álcool foi feito em casa, com a família e ainda quando criança em alguns casos. É óbvio que as drogas ilícitas também promovem um imenso mal à nossa sociedade, especialmente por ser catalisador do crime e das precoces mortes de crianças e adolescentes. Aqui no estado do Espírito Santo, um menor de idade é assassinado a cada 4 dias. O Espírito Santo é o principal motivo relacionado ao tráfico de drogas. Nós temos aqui um volume de mortes muito grande de crianças e adolescentes e vejam só, o maior número de mortes se concentra nas idades de 15 a 17 anos, exatamente porque esses jovens são cooptados pelo tráfico. Por isso que vamos discutir esse tema nesta reunião de hoje e convidamos todos vocês para estarem presentes e participar a partir das 14 horas. O outro assunto, presidente, que eu queria tocar rapidamente aqui é com relação ao nosso requerimento de urgência, o requerimento 180-22, do projeto de lei 50-22. Nós apresentamos esse projeto outrora, o projeto é para captação de córneas e esse projeto ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa, por unanimidade, e o governador acabou vetando esse projeto e esse veto foi acompanhado por 20 deputados aqui nessa casa. Anteontem, conversando com o líder do governo aqui na casa, houve um entendimento para que nós pudéssemos apresentar esse requerimento de urgência. Nós lamentamos que hoje nós não tivemos quórum para a deliberação, mas esperamos que na próxima segunda-feira esse requerimento possa ser aprovado, até mesmo porque já foi acordado com a liderança do governo e certamente com a Casa Civil, e que o projeto seja aprovado, porque hoje no estado do Espírito Santo nós estamos com mais de 700 pessoas na fila aguardando uma córnea, ou as córneas, e nós estamos enterrando mais de 3.000 pares de córneas por ano no Departamento da Legal e nos 3 SMLs, Linhares, Colatina e Cachoeiro do Itapemirim. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu quero pedir ao deputado Torino que assuma a presidência. Eu acho que também aqui é o mais idoso entre nós, depois de mim. Regimentalmente, ele teria que assumir mesmo a presidência, porque nesse momento o próximo orador sou eu. Deputado Torino, por gentileza. Muito bom dia a todos. 9h32. Com a palavra, deputado Dr. Hércules. Bom dia, Gisele. Não vamos transmitir hoje para... Não? Problema na câmera? Infelizmente, a comunidade surda não vai saber o que nós estamos falando. Mas eu vou dar bom dia para a comunidade surda, em nome da Gisele. E hoje é quem? É a Érica, que está do seu lado ali? Érica? Juliana? Renata? Bom, acho que é a primeira vez que eu vejo a Renata aí, não é isso? Renata, um abraço para a comunidade surda. Eu quero, inicialmente, dar os parabéns ao deputado Danilo pelo trabalho que ele tem feito, pelo esforço que ele tem feito. Danilo tem feito um mandato muito importante, proveitoso, um mandato muito consciente, faz as suas cobranças e mostra os resultados que ele tem feito também. Eu já falei no início do mês sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção de câncer de próstata, que é importante que todos façam, dependendo da idade, o exame de próstata. Mas eu vou falar hoje sobre o Novembro Roxo, é a campanha de conscientização sobre a prematuridade. Novembro é considerado o mês de conscientização sobre a prematuridade e tem o objetivo de alertar sobre o crescimento do número de partos prematuros. Falar em parto prematuro, tem também o parto das meninas, que o Danilo tem feito muito registro sobre isso. Meninas de 10 a 14 anos, isso não deixa de ser uma violência
contra essas meninas e essas crianças que vão nascer também. Que futuro que essas crianças terão? Então, é preciso que a gente sempre lembre disso. E é preciso que as autoridades façam um trabalho com mais afinco, com mais dedicação para a prevenção dessas meninas não terem filho com 10 a 14 anos. Como prevenir e informar a respeito da conscientização do nascimento antecipado, com o bebê, família, sociedade também, para a equipe de saúde. Quero lembrar também que uma lei da minha autoria ainda em Vila Velha, que estendeu a licença que era de 120 dias para 180 dias. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiz o pedido e o ex-governador Paulo Artung, ele deu licença de 180 só para funcionária efetiva. Tempo depois ele estendeu para todas as funcionárias. Mas não tem que ser para só para funcionária, não, tem que ser para toda mãe. É preciso que o poder público, preciso que os nossos senadores, nossos deputados federais possam cobrar isso. 6 meses é o mínimo que a criança tem que ficar no peito da mãe, porque a amamentação, o leite materno, não é só alimentação, não. É anticorpo e é paz também que essa criança fica no colo da mãe. O rosto simboliza sensibilidade e individualidade, características que são muito populares, ou melhor, muito peculiares aos bebês prematuros. O bebê prematuro tem que ter um tratamento totalmente especial. Além disso, a cor também significa transmutação e mudanças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado bebê prematuro aquele que nasce antes de 37 semanas até a gestação. Na verdade, para quem não sabe, nem tem a obrigação de saber, a gravidez são 40 semanas. Muita gente fala 9 meses, 9 meses você vai multiplicar 9 vezes 4 semanas por mês vai dar 36. Então, não são 40 semanas. A gravidez são 10 meses lunares, ou 280 dias. Meio lunar é o primeiro calendário que se tem de conhecimento do mundo, e que depois o homem transformou o mês comercial, calendário de 30 dias. É preciso chamar a atenção da população, dos governantes e dos gestores públicos para a importância do tema. É muito importante olhar mais para essas crianças. Refletir sobre a qualidade do atendimento oferecido aos prematuros e às suas famílias e clamar também por política pública de prevenção, humanização, cuidado e por tratamentos adequados e de alcance igualitário. Então, o nosso registro de hoje é com relação à prematuridade e que é preciso olhar também o desenvolvimento futuro dessas crianças para que elas sejam um ser humano totalmente independente. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra a Vossa Excelência. E antes de eu devolver a palavra ao presidente... Pela ordem, presidente Torino. Presidente Torino, pela ordem. Pela ordem, deputado Danilo Baense. Danilo Baense. Pois não, presidente Torino, eu gostaria apenas de parabenizar o doutor Hercos pela sua fala e a preocupação com as nossas crianças e adolescentes. O ano passado nós tivemos 299 partos de meninas de 10 a 14 anos. Essas crianças deveriam estar na escola, deveriam estar brincando e não sendo mães com que idade tão tenra. E esse ano, doutor Hercos, nós já tivemos 809 estupros somente no primeiro semestre. Sem contar que todos os 299 meninas que deram à luz o ano passado, meninas de 10 a 14 anos, todas elas foram vítimas de estupro. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. É um prazer muito grande, deputado Danilo Baense. Eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência durante o meu mandato aqui e vi que o senhor defende realmente esse caso de crianças menores, 10 anos de idade, tendo filhos. São crianças que já estão tendo outras crianças, realmente é uma coisa muito séria no nosso estado e falta um pouco mais de atenção por parte das autoridades que comandam o nosso estado do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço especial aqui ao locutor J. Júnior, doutor Hércules, que é um locutor, ele é uma pessoa de primeira linha. Se 1000 microfones eu tivesse, 1000 vezes eu falaria muito bem de J. Júnior. Essa é uma frase que ele utiliza sempre. Então, J., obrigado pela sua presença aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns ao J. Júnior. E agora, antes de eu chamar o próximo, eu vou passar a presidência, o próximo a ser chamado, eu vou passar a presidência
para o meu querido amigo doutor Hércules. Doutor Emílio Mameri. Doutor Rafael Favato. Engenheiro José Esmeraldo. Bom dia. Bom dia. Senhor presidente, senhores deputados presentes e os que estão aqui online, como esse deputado, quero me reportar aqui hoje a um voto de pesar para Nova Rosa da Penha, em Cariacica, que está de luto. É com pesar que recebemos a triste notícia do falecimento de João Batista de Oliveira. Por muitos anos foi morador de Nova Rosa da Penha. Atualmente trabalhava como vigia do campo do Inter. Ele sofreu um infarto fulminante enquanto estava a caminho do seu trabalho. João do Inter, como era conhecido, era um amigo, um grande profissional, ser humano exemplar. Sua falta já está sendo sentida por todos nós. Manifesto meus sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Realmente é uma perda que uma pessoa do bem, uma pessoa que fazia diferença e era amigo de todos. Mas eu ainda tenho alguns minutos, eu queria me reportar a esse imbróglio, a verdade é essa, e passamos nessa eleição de 2022. É incrível, e eu vou citar o nome de vários, inclusive não está aqui online, mas vou falar lá da tribuna da Assembleia Legislativa, alguns que tentaram nos prejudicar, que são pilantras, são bandidos, são moleques, são pessoas que não merecem o respeito de ninguém, mas quebraram a cara, porque o deputado Zé Esmeraldo, ele tem entregas, e não é pouca não, é muitas entregas, em 47 municípios do estado do Espírito Santo, que parte lá de Vila Pavão, onde eu quero saudar aqui o nosso querido amigo Bolinha, que é um grande prefeito, terá o apoio desse deputado, os vereadores também que participaram, e aonde fomos o deputado estadual mais votado. Ali, tudo que nós levamos deu resultado, mas houve outros municípios, e também junto ao governo, e eu vou me reportar posteriormente ao seu Mareto, esse cara do DR, o tão poderoso elemento profissional do DR, que tentou de todas as formas prejudicar o deputado Zé Esmeraldo lá na ponte de Itaoca Pedra. Garantiu, na reunião que fizemos, por várias vezes, eu fui lá umas 10 vezes, garantiu que ia iniciar a ponte na presença de dezenas de pessoas que ali estavam no salão paroquial, no início de julho, e quando fosse em setembro estaria pronta a ponte. Esse mentiroso, irresponsável, não fez nada disso. Ele deu depoimento, eu tenho um depoimento dele aqui, eu tenho esse depoimento, ele dizendo que ia fazer a construção da ponte
a segunda ponte, a ponte paralela, que é uma luta minha, está aqui, ó. Deputado Zé Esmeraldo, som, o seu áudio sumiu, viu? Essa é a ponte que existe lá, só dá para passar um carro. Deputado, toda vez que aparece a imagem dessa figura aí, o Mareto, com você, some o áudio, viu? Seu amigo Mareto. Deputado Zé Esmeraldo, você está mostrando muito o Mareto aí, mas some o áudio. Eu sei que você gosta muito do Mareto, mas infelizmente só aparece a imagem dele e de você. Então é melhor você falar e deixar o seu amigo para outra hora, tá bom? O que está acontecendo aí, doutor Edson? Não está tendo o áudio aqui, viu, Esmeraldo? Não está saindo o áudio aí, não? Não, só quando você fala. Quando aparece a imagem do seu amigo Mareto... Eu acho que a pessoa que está aí dando apoio à Vossa Excelência deveria ter responsabilidade de estar atento com relação à fala do deputado, né? O senhor vê que eu gastei 4 minutos e só depois é que eu tive essa informação. Isso é muito ruim, porque eu não sou criança. Eu acho que poderia, mas eu vou voltar à fala. Deputado, fala que eu ainda tenho algum tempo aí. Deixa eu só te explicar. Lamentavelmente, esse indivíduo... Deixa eu só te explicar. Ó, é o seu computador aí que não está dando o áudio. Está mostrando a imagem, mas não tem o áudio. É o seu computador. Já verifiquei aqui com a assessoria, já explicaram que o problema não é aqui. O problema é no seu computador. Eu tenho certeza que não é, mas eu vou verificar aqui com a minha equipe aqui, mas tudo bem, eu estou me reportando então ao Mareto, porque é um cara que tentou prejudicar, e olha bem, não sei se vai dar para passar a placa aí, será que vai dar para passar lá a placa? 2 dias depois da eleição, ele vai lá e bota uma placa que algo vai começar. Quer dizer, governador, esse tipo de gente não ajuda. Esse tipo de gente atrapalha. Eu tenho 4 anos de mandato. Eu quero ser amigo como eu sempre fui do governo. Agora, eu não vou ficar tomando bola debaixo da perna com um irresponsável igual esse Mareto, não. Esse cara, ele manda mais do que todo mundo aí. A verdade é essa. Não sei por quê. Aliás, eu sei, mas vou ficar quieto por enquanto. Infelizmente, é isso aí. Quer dizer, achei que a fala dele, quando ele disse que ele ia iniciar a obra em julho de 2022 e acabaria em setembro, eu acreditei que ele ia botar uma ponte. Olha aqui, logo depois da eleição ele botou lá, construção da ponte sobre o córrego Itaoca, trecho rodovia S48, governo de Itaoca, investimento, 3 dias depois da eleição ele fez isso. Então, quer dizer, é um cara que não merece o respeito de nenhum deputado, muito menos o meu. Só tem que ele fez, ele contou essa mentira e tentou atrapalhar o cara errado, porque eu ganhei a eleição.
Eu ganhei a eleição e ganhei bem, eu sou bom de voto. Eu trabalho muito para isso. Como o senhor também, doutor X, que lamentavelmente não ganhou, mas deveria ganhar, porque o senhor é um cara que trabalha muito também, infelizmente não ganhou. Mas eu vou fazer uma fala da tribuna da Assembleia. Vou aí na tribuna fazer minha fala, porque não vai ficar barato comigo, não vai ficar. Não estou aqui para, como deputado estadual da base do governo, sempre ajudei o governo, para um indivíduo desse, irresponsável, mentiroso, que acha que manda em todo mundo, né? Tem gente que eu tenho uma grande admiração lá no governo, que liga para ele, não atende mesmo, e fica por isso mesmo. Então, infelizmente, um cara desse pode, e tentou atrapalhar o deputado Zé Esmeraldo, que para mim ele é um mentiroso, que é o cara que fala que vai fazer e não faz, é mentiroso. Eu repito, Mareto do DR, para mim é um mentiroso, um cara de pau. Colocou lá a placa da construção 2 ou 3 dias depois da eleição, com a intuito de me prejudicar. Só tem, meu cara, que eu ganhei, agora você me aguenta aí. Eu não vou passar a mão na cabeça de indivíduo irresponsável igual você, não. Eu sou da base do governo, mas não vou alimentar picareta, não. Você é um picareta para mim, essa que é a verdade. Então eu vou concluir a minha fala indignado com o procedimento de um cara desse, mesmo eu sendo da base do governo, né? O cara faz isso, vai lá dar o depoimento que vai começar em setembro, outubro, novembro, em julho. Quando fosse em setembro estava pronto, aí gravado aqui. Vocês queriam que eu falasse o quê? Que eu ficasse quieto? Eu não sou de ficar quieto, eu não sou frouxo, eu não sou medroso, eu não sou deputado faz de conta. Aí agora ele me aguarde, me aguente. Não tem apoio, não lido com porqueira. Esse cara, ele manda muito dentro do DR. Não é só no DR, não. Então, fica aqui a minha indignação contra esse indivíduo irresponsável, mentiroso, que não cumpre com o que fala, que tentou prejudicar o deputado estadual Zé Esmeraldo. O exemplo está aqui, colocou lá a placa da construção da ponte sobre o córrego Itaoca, trecho rodovia S486, exatamente 2 ou 3 dias depois da eleição. Deixou passar para poder, e eu fui prejudicado, porque os moradores, infelizmente, não tiveram as informações que deveriam ter da minha luta, né? Inclusive, ele já tinha dado a ordem de serviço. Ele deu a ordem de serviço lá e não iniciou. Para quê? Para prejudicar o Zé Esmeraldo. As pessoas passavam, não viam nada, falavam assim, poxa, a obra não vai dar início, né? Não vai dar início, né? E apesar de já ter dado a ordem de serviço, e eu aguardando, acreditando que ele tinha palavra, não tem palavra, faz o que ele quer. A verdade é essa, eu não sei qual é o poder que esse cara tem junto ao governo. Aí é 4 anos, cara, é 4 anos. Para mim, eu tenho 4 anos e 2 meses, e você vai ter que me suportar. E não é mole não, cara, me suportar com razão, porque se eu não tiver razão, eu chego lá e peço até desculpa. Eu não tenho problema nenhum. Agora, cara mentiroso, entendeu? Cara que não tem respeito nem com o deputado da base do governo, eu espero que o governador Renato dê uma chamada nele. Será que vai dar? Não sei, espero que dê. É isso aí que eu queria falar, e vou falar muito mais. Quarta-feira eu estou na tribuna da Assembleia fazendo a minha fala a respeito desse diretor do DR irresponsável, mentiroso, que não cumpre com a palavra dele. É isso aí. Muito bem, deputado engenheiro Zé Esmeraldo, ele falou 9 minutos,
Então, o outro deputado que for falar, também poderão falar 9 minutos. Antes, eu quero registrar com satisfação que hoje é aniversário do nosso Luciano Rocha Barbosa, que está aqui. Peço à câmera que dê um take ali, mostrando quem é o Luciano. É responsável pelo nosso painel. Aí, cadê o Luciano? Dá para mostrar o Luciano? Cadê nossas câmeras? Cadê nossas câmeras? Eu vou esperar. Isso. Aí, aquele sorriso do Luciano. É aquele barbudinho. Está fazendo 80 anos hoje, meus parabéns. Próximo, parabéns pelo aniversário e também pelo seu trabalho aqui eficiente com toda a sua equipe. Próximo orador inscrito, deputado Eric Musso. Ausente, deputado Freitas. Ausente, deputado Gandini. Ausente, deputado Hudson Leal. Ausente, deputada Irine Lopes. Ausente, deputada Janete de Sá. Ausente, deputado Luciano Machado. Ausente, deputado Luiz Durão, acho que está licenciado. Deputado Marcelo Santos. Ausente, deputado Marcos Garcia. Ausente, deputado Marco Madureira. Ausente, deputado pastor Marco Mansur. Ausente, deputado Raquel Lessa. Ausente, deputado Renzo Vasconcelos. Ausente, deputado Sérgio Majeski. Deputado tem 9 minutos. Mesmo tempo do deputado José Esmeraldo. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, ao deputado Torino, presente aqui no plenário ainda, aqueles deputados que estão presentes no plenário virtual, meus cumprimentos também aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu já, em outras ocasiões, eu já usei o mito da caverna de Platão para fazer alusão a um determinado acontecimento, a uma determinada situação. O livro 7º de A República, de Platão, encontra-se um texto muito interessante chamado de O Mito da Caverna. A gente até consegue comprar só o livro com essa história do mito da caverna. É relativamente pequeno, quase um ensaio. Nesse texto, Platão imagina um diálogo entre Glauco e Sócrates. Para muitos estudiosos, o mito da caverna é uma homenagem de Platão a Sócrates. Essa história, que é quase uma parábola, poderíamos assim dizer, ela é uma alusão ao conhecimento. Então, nesse diálogo, Sócrates pede a Glauco que imagine uma caverna onde pessoas, geração após geração, essas pessoas estiveram sempre dentro dessa caverna, sempre acorrentadas, voltadas para a parede, para os fundos da caverna. E atrás dessas pessoas acorrentadas e olhando para a parede do fundo da caverna, atrás delas havia uma parede pequena com uma fogueira que nunca se apagava. E na porta da caverna passavam pessoas o tempo inteiro carregando coisas, carregando cestos na cabeça, charretes, etc. E tudo que essas pessoas que estavam dentro da caverna conseguiam ver
eram as sombras dessas coisas que se passavam na porta da caverna, projetadas no fundo, ali na parede. E para essas pessoas que estavam ali dentro, amarradas e sempre olhando para o fundo da caverna, a vida se resumia àquilo. Então a realidade, a verdade para elas, eram aquelas sombras que elas viam permanentemente ali. Um dia, uma dessas pessoas conseguiu se desacorrentar, conseguiu se desprender e saiu da caverna. E assim que ela saiu, ela quase foi cegada pela luminosidade do sol. E ela ficou bastante incomodada com aquilo, mas logo ela conseguiu enxergar as coisas e ver as pessoas como as pessoas eram, ver os animais, as coisas, as casas, as pessoas passando de um lado para o outro, as pessoas trabalhando e tal. E ela ficou extasiada com aquela realidade, porque a realidade para ela era as sombras que ela via anteriormente. Então ela descobre que o mundo, que sempre foi o mundo daquelas pessoas presas, era uma fantasia, era uma ilusão, aquilo não passava de sombras, que a vida era uma outra coisa, que o mundo funcionava de outra coisa. E aí essa pessoa resolve voltar para contar aos seus companheiros e libertá-los, e mostrar a eles que o mundo era uma outra coisa, e não aquilo que eles sempre viam ali, que eram as sombras no fundo da caverna. E ao fazer isso, os seus companheiros o mataram, porque o julgaram louco. Como assim? A realidade era aquilo que eles viam no fundo da caverna, aquelas sombras, não podia haver uma outra realidade. E o tomando por louco, o mataram. Qual é a simbologia de tudo isso, né? Que o conhecimento, porque assim, eu não tenho tempo para isso, e também não é uma aula de filosofia, mas se a gente fosse analisar isso, cada uma das coisas dessa história tem uma simbologia. A caverna, o corpo das pessoas, a luz, aquelas sombras, tudo tem uma simbologia. Mas a questão é, sintetizando, que o que aconteceu? Quando as pessoas estão presas em um mundo, ali no seu mundinho, só ouvindo sempre as mesmas coisas, ouvindo as mesmas pessoas, participando só de um mesmo grupo e tomando aquilo como verdade absoluta, as pessoas não conseguem aceitar que existe uma outra verdade, que existe um outro mundo, que existe uma outra forma de ver a vida. E hoje, com essa história da radicalização, o mito da caverna, eu acho que ele vem muito a calhar. Porque existem determinados grupos, sim, hoje na sociedade, que estão cada vez mais presos ali no seu mundo, no seu grupinho de WhatsApp, só se informa através daquilo, só ouve as pessoas que pensam como ela, só vivem com as pessoas que pensam como ela, só acreditam naquilo que elas consideram a verdade, semelhante àquelas pessoas que estavam presas na caverna de Platão. E todos aqueles que pensam diferente ou enxergam uma outra verdade ou uma outra realidade são desqualificados, até eventualmente mortos, que a gente tem visto coisas desse tipo aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, assim, o conhecimento, o pensamento, ele é fundamental, evoluir. Você confrontar suas verdades com a verdade dos outros não é fácil. É sempre muito bom aos ouvidos, é sempre muito cômodo que as pessoas falem aquilo que você quer ouvir, que as pessoas falem aquilo que você acredita, que as pessoas acreditem nas suas verdades e tenham essas verdades como verdades absolutas. Isso é muito cômodo, isso é bom, e isso não nos tira do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto. Muitas vezes é difícil lidar com o pensamento do outro, com a verdade do outro, e sabendo de antemão que não existe uma verdade absoluta, que a minha forma de enxergar o mundo, a vida, a política, a economia, a cultura, enfim, não é a forma mais certa.
ela pode ser a forma mais certa para mim, mas não necessariamente para os outros, para o mundo. Cada pessoa enxerga o mundo, a vida, a política, a realidade, a economia, a cultura, a sociedade de uma forma. E é bom que seja assim. Eu sempre dizia, quando eu estava na sala de aula, que se as pessoas tivessem sempre acreditado nas mesmas coisas, então talvez até hoje nós estaríamos morando na floresta e o nosso meio de transporte mais evoluído fosse um cipó. Porque o que fez a sociedade evoluir até aqui, o que fez nós chegarmos até aqui, o que fez com que a gente tenha a tecnologia que a gente tenha as liberdades que a gente tenha a evolução que a gente tem na medicina, em vários outros setores, foi o pensar diferente, foi o confronto de ideias. Lembre-se, lá atrás, quando Nicolau Copérnico disse, olha, o Sol não é o centro do universo, olha só, vamos queimar ele vivo, porque ele está ficando maluco e tal, né? Quando disseram assim, olha, o Sol não é nem o centro do universo, nem mesmo, a Terra não é o centro do universo, não é o centro do sistema solar. Né? O Sol é que é o centro do sistema solar. E o universo, as pessoas, isso era muito doido. Então, confrontar ideias, aceitar a verdade do outro, refletir sobre o que o outro está pensando, isso é fundamental. A civilização, ela evoluiu em função disso. Nós só estamos aqui hoje graças ao confronto de ideias, graças ao fato de que as pessoas pensaram diferente, que as pessoas pensam diferente, senão talvez estaríamos vivendo nas cavernas ainda ou nas florestas e não teríamos evoluído em absolutamente nada. Vale a pena refletir um pouquinho e usar o mito da caverna de Platão para refletir a realidade da nossa sociedade hoje, em especial aquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Muito obrigado, doutor Hércules. Parabéns, professor, pela aula. Sempre ouvir Vossa Excelência, é importante que a gente aprende cada vez mais. Aproveitando, estava lendo aqui o juramento de Hipócrates, também que acho que foram contemporâneos, sobre o juramento do médico. É juramento que eu fiz há mais de 40 anos. É muito importante também. O próximo orador inscrito, deputado Teodorico Ferraz. O deputado tem 9 minutos. Deputado Dr. Hércules, eu vou declinar, mas antes presto aqui minha homenagem a Vossa Excelência, o meu abraço cordial, que Vossa Excelência tenha muita saúde e vamos em frente. Um abraço, hein? Obrigado. Próximo orador, deputado Torino Marques, deputado também tem 9 minutos. Eu quero esclarecer, porque na verdade são 5 minutos, mas como o deputado José Esmeraldo falou 9, também por causa das interrupções que aconteceram, nós, para fazer igualdade com todos, fazer justiça, todos terão 9 minutos. Com a palavra, o deputado Torino Marques, 9 minutos. Senhor presidente, muito bom dia, doutor Hércules. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez no plenário da Assembleia Legislativa. Olha, nós estamos vivendo momentos assim muito difíceis. O que você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, claro, os deputados que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa e também os que estão de forma virtual, o público que nos assiste. Vivemos assim momentos sombrios sobre nossas liberdades. O que você faz ou o que você faria sem liberdade? Você acha que o que tem acontecido hoje, no dia a dia, que nós vemos aí noticiando todas as vezes, pessoas sendo canceladas, páginas de internet onde você pode se comunicar como se fosse em uma praça, como você fazia antigamente para se reunir à noite e conversar e falar de um assunto, de outro, você ser tolhido e não poder se expressar. Ontem eu fiz uma postagem na minha rede social e vieram os verificadores de fatos, os checadores, que são pessoas de jornais de esquerda, que existem, claro, jornais de direita e de esquerda. Então essa liberdade está sendo tolhida. Ontem eu fiz uma publicação e entrou assim, informação falsa. A mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Aí você abre para entender o que eles querem dizer. Aí diz assim, a mesma verificação falsa foi analisada em outra publicação.
verificadores de fatos independentes afirmam são independentes. Quem são esses verificadores? O que comem? O que vestem? Como eles vivem? Você sabe? Ninguém sabe. Mas eles são do Estadão Verifica. Conclusão: falso. Mais informações: boato atribui citações falsas a Hayek e Voltaire para alegar censura ao conservadorismo. Aí você vê pessoas ali falando, né, questionando alguns seguidores, dizendo: o seu post está censurado, que absurdo. Diz que a citação é falsa porque liga ao conservadorismo. Está insuportável essas redes sociais. E eu vou ler aqui a publicação para vocês, que é, na primeira foto, Friedrich August von Hayek, economista e também filósofo austríaco, posteriormente naturalizado britânico, defendia principalmente que a economia deveria funcionar livremente. Liberdade econômica para todos, sem a intervenção do Estado, que nós temos visto hoje em dia em todo o Brasil e também no mundo. Acreditava que o Estado, tomando decisões, levaria o povo ao fracasso. E ele diz o seguinte: a liberdade não se perde de uma vez, mas em pequenas fatias, como se corta um salame. E a segunda publicação que foi feita, né, a segunda fala, é do François-Marie Araud, escritor e filósofo iluminista francês, conhecido, você já deve ter ouvido falar, em Voltaire. Ele defendia o progresso, a ciência, a racionalidade, acima de tudo, e também a liberdade de expressão. E uma das frases de Voltaire, que os chocadores de fatos disseram que é falsa, diz o seguinte: se quiser saber quem controla você, é só observar quem você não pode criticar de forma alguma. O que você vai fazer sem a sua liberdade de expressão? Sem a sua liberdade de expressão, é como se você não tivesse vida. Qualquer notícia que nos chegue agora, de qualquer parte do mundo, será notícia velha até o final do dia. O que está acontecendo no mundo, pessoal, é isso. Os fatos atropelam os próprios fatos. Mais do que o desenvolvimento social e econômico, mais do que as eleições, mais do que qualquer outra coisa, o que está em jogo é sim a nossa liberdade. A liberdade de ir e vir, de se expressar, de ser e até a liberdade de estar. É isso que está em jogo há algum tempo, mas a gente percebe que nem todos se dão conta disso. Nós estamos perdendo a nossa liberdade em fatias, como se estivéssemos consumindo um salame. Que os grandes capitalistas do mundo sigam ganhando dinheiro, sim, fazendo suas apostas, enriquecendo cada vez mais. Mas o apelo inconsciente de todos nós é que isso se faça com respeito, claro, ao ser humano, com o devido respeito à vida. Eu não vou continuar falando muito não, mas tem mais uma outra frase do filósofo Voltaire, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui sobre liberdade, que estamos sendo cerceados, hein? E a coisa está cada dia pior. Nós estamos vendo aí, vivenciando, doutor Hércules, alguns movimentos que as pessoas estão fazendo sobre a liberdade, as pessoas estão se reunindo, né? Sobre liberdade, pedindo ajuda, estão indo aos quartéis, e que eu acho que isso, dentro da Constituição, é direito das pessoas poderem se expressar. O que não pode é proibir o ir e vir das pessoas, isso sim. Mas agora eles se reunirem, pedirem liberdade, pedirem justiça, não deixem isso sair das mãos de vocês. O poder emana e sempre vai emanar do povo. Vocês sim são os patrões de todos nós.
Então tem uma outra frase do Voltaire que fala o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Torino. Próximo deputado, deputado Vandinho Leite. Ausente. Estamos chegando ao final da nossa sessão de hoje, são 10h15. Infelizmente não pudemos votar nada, porque não teve quórum para votação, só para manutenção da sessão. Tentaram derrubar a sessão, mas não conseguiram. Eu agradeço àqueles que deixaram a oportunidade de todos poderem falar. Importante aqui é casa de falar. A sessão poderia ir até meio-dia, são 10h15 e já vai terminar. Nada mais havendo tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras deputadas e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, quarta-feira, dia 16 do 11 de 2022, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias que não foram votadas hoje. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus. Um abraço mais uma vez para a Gisele e para a Renata, que não puderam transmitir hoje a nossa sessão para a comunidade surda. Eu peço desculpa à comunidade surda, mas eu mando um abraço em nome delas para todos. Infelizmente, por um problema técnico, a sessão não foi transmitida em sinais de Libra. Renata e Gisele, nosso abraço. Está encerrada a sessão. Pois não, o deputado Torino, antes de encerrar, está pedindo para falar. Antes do encerramento, eu quero parabenizar também um querido amigo que Deus colocou em meu caminho nesta jornada, assim como todos esses maravilhosos funcionários da Assembleia Legislativa que prestam um excelente serviço. Eu quero parabenizar o aniversário de 55 anos do amigo Luciano. Luciano, que Deus continue abençoando você, sendo essa pessoa muito séria. Luciano, cadê você? Chega aqui perto de mim. Vem aqui, vem aqui. Deus continue abençoando muito você, que você continue essa pessoa simples, singela, verdadeira, positiva, que leva muita alegria para os políticos que aqui passam, né? E o que continuarão aqui, para os funcionários dessa Casa de Leis. É um cara muito querido. Obrigado. Parabéns pelo seu dia, 55 anos não se comemora sempre. E eu quero liberar o microfone para que você mande um abraço para a sua família, pelo menos. Agradecer a família. Falou. Muito obrigado. Obrigado, família, a todos os trabalhadores aqui da casa. Obrigado a você por existir, querido. Que Deus continue te abençoando. Parabéns. Valeu. Obrigado, senhor presidente. Muito importante. Nada mais a ver tratar, então, do encerrada a sessão, convocando a todos os deputados e deputadas, conforme já falei, para a próxima, que será dia 16 do 11, a hora regimental, e não foi votada nada, matéria nenhuma hoje. Está encerrada a sessão. Os itens que estavam na pauta da sessão de hoje para votação não chegaram a ser analisados por falta de quórum, mas eles retornam para análise na próxima sessão, que acontece na próxima quarta-feira. As informações sobre os demais trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site, também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.